Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos. Aqui na Viagem na História, preparando-nos para mais uma aventura, dessa feita lá na Itália, para comemorarmos os 80 anos da tomada de Montese e os 80 anos da epopeia que foi aquela grande aventura da nossa Força Expedicionária. Meu nome é Rômulo Generoso, tenho 63 anos, sou promotor de justiça aposentado, resido em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Aqui estou graças ao Mariano que me indicou o roteiro desta feita com 4 dos 7 filhos que tenho, porque não dá para trazer todo mundo, então a gente vai trazendo de pouquinho, né? Obrigado, Mariano, pela oportunidade. Imagina, doutor, eu que agradeço. Doutor, o senhor já fez esse roteiro uma vez, Sim. o ano passado. O que te levou de novo a marchar conosco pela Itália e os campos de batalha, memoriais, museus e tudo aquilo lá? Primeiro porque a gente não esgota em uma única viagem toda a história da FEB, né? A propósito, o ano passado eu me encontrei com o Vitor, lá na Itália, que é um conhecido, e ele me dizia que há 18 anos faz o mesmo roteiro. Eu perguntei para ele, não cansa nada? Ele falou, não, porque a cada ano encontra-se aqui uma nova história, uma nova perspectiva, pessoas amigas que se fazem lá, então isso é muito bom, né? Sim. Vale a pena repetir. Com certeza. E agora repetir com 4 dos seus 7 filhos, né? Pois é, Mariano. Como eu disse, não dá para trazer todo mundo, né? Então eu trago aqueles que quiseram também e eu posso trazê-los. O João está para se alistar agora no tiro de guerra. O Miguel já foi dispensado. A Néria é mulher, mas se quisesse também, tem a alma militar. Agora a Maria Júlia não tem alma militar muito não, mas gosta de história também. Então vamos conversar com o Miguel. Vai lá, Miguel. Miguel, quando seu pai te convidou, o que você pensou? Pensei principalmente na Vila Medieval, que é um local que eu gosto bastante. Sim. É uma área que eu gosto bastante. Sim. E eu pensei também a primeira vez na Europa. Sim. Opa! Então, vamos lá. E você, João? O que eu pensei? Eu pensei na história, né, que os combatentes tiveram lá, né? Senti um pouco da atmosfera que foi, né? Ver os lugares certos. E também que eu tenho muita vontade de ingressar nas Forças Armadas, através da ESA. Você tem o objetivo de seguir carreira militar. Não influência de ninguém não, né? Não. Tá bom. Mais ou menos. Eu? Sim. Meu nome é Néria, eu sou terapeuta ocupacional. Quando o papai nos chamou para poder ir, eu falei, cara, eu vou conhecer a Itália, meu Deus. Mas não só por isso, né, pelas paisagens, enfim, mas pela história mesmo. Eu nunca fui muito fã, né, de matemática, essas coisas de idiomas. Eu sempre gostei muito de leitura. E aí quando o papai falou, a gente vai para poder, né, conhecer o roteiro da guerra, eu falei, a gente vai. Então a gente vai e a gente tá aqui agora. Meu nome é Maria Júlia, tenho 38 anos. Eu tô indo mais porque eu gostaria de conhecer a Itália, tenho um sonho de conhecer a Itália. Espero que a gente possa conhecer Veneza, que é meu sonho. Mas, no mais, tem história também, né, que é interessante. O Mariano já foi meu professor de história também, então vai ser bem legal, assim, eu acho que vai ser bem legal. Bem, espero que ao final vocês estejam todos felizes. Sim. Porque vão ver muita história. Já estão, né? Mais feliz ainda. Já estão, né? Eu sou Ronaldo Martins Leal, sou vindo de Curitiba, tenho 82 anos, minha profissão é engenheiro civil. Sou Sidney Martins Leal, sou de Curitiba, hoje resido na cidade de Guarapuava, mas tenho 78 anos e sou delegado de polícia aposentado. Muito bem, Polícia Civil de Paraná. Paraná. Tá. Por que vocês estão participando, os dois irmãos estão participando? Essa viagem tem um motivo especial para vocês? Tem um motivo muito especial. Qual que é, Ronaldo? O meu pai, nosso pai, ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial como 3º sargento infante, foi com o 11RI, participou praticamente de todos os combates que a FEB participou. Ele entrou em combate? Entrou em combate, Monte Castelo, Montese, e todas aquelas cidadezinhas pequenas que a FEB passou, ele participou. Quando terminou a guerra, em 1945, ele voltou
voltou para o Paraná. Mas ele foi incorporado no 11R de São João del Rei. São João del Rei. E ele contava essas histórias para você? Contava. Estou escrevendo as histórias que meu pai contava. Sim. É muita coisa interessante, né? Então, isso. Contava. E para vocês, então, é uma viagem especial, Cid? Excelente porque é uma recordação daquilo que só tinha vamos dizer, na visão do meu pai. Sim. Na história dele. Sim. Eu gosto muito principalmente Segunda Guerra Mundial. Sim. E eu faço algumas coleções de plastimodelismo. Sim. E sempre puxando para o lado militar. Muito bem. E como vai ser caminhar nas pegadas do seu pai? Vai ser muito emocionante. Espero conter as lágrimas, porque eu não acredito que eu vá conseguir, né? Realmente essa viagem para mim é muito emocionante. Eu sei que foi a oportunidade que apareceu, né, que os céus nos presentearam. Sim. E graças a você nós podemos realizar esse desejo. Para mim é uma honra poder ajudar vocês a caminhar juntos aí, né, nas pegadas dos pracinhos, em especial do seu pai, que era o Arnaldo Mendes Leal, terceiro sargento. Da primeira companhia do 11RI. 11RI. Quem convenceu quem a ir na viagem? Ele, o meu irmão. Não que a gente não queria ir. Sim. Mas sozinho, daí ele me puxou. Não, vamos nessa, vamos. Mas ele acompanha você? Sim. Me permita falar de você, claro, porque você é bem mais novo que eu. Sim. Ele acompanha você já há muito tempo. E ele sempre me incentivou a assistir os teus vídeos, né? Bom, obrigado, Cid. Nós é que agradecer uma oportunidade. Né? Muito bem. E vocês do canal vão poder acompanhar a jornada dos dois irmãos nas pegadas do seu pai, lá na Itália, nos campos de batalha. Meu nome é Edson Gomes dos Santos, sou primeiro tenente do Exército Brasileiro na reserva e arquiteto do Rio de Janeiro. Edson, prazer estar com você aqui. Satisfação também, prazer. Representante do Exército Brasileiro. Por que você resolveu fazer essa jornada? Uma por gostar de história, outra por acompanhar o seu programa e fazer essa viagem e estar presente no local onde realmente houve a batalha. Sim. Então isso é uma curiosidade que eu sempre quis conhecer. E além disso, tem um outro motivo, né? Tem. Meu primo, ele foi ex-combatente da FEB. E ele lutou onde? Lutou em todo aquele corredor ali, em todo o avanço até Montese, de 44 até 45. Então ele esteve na linha de frente, como é que era o nome dele mesmo? Cecílio de Assis. Cecílio de Assis. A gente chamava de Cici. Cici. Isso. E ele voltou sem nenhuma... Assim, ele voltou um pouco devido aos bombardeios. Então eu lembro quando eu conversava com ele falava muito baixinho. E ele falava assim, isso é devido às explosões. Que eu ficava perto. E quando passava um avião, ele parava de conversar e ficava olhando. Ele pensava que ia ser bombardeado naquele momento. E foi um dos incentivadores por eu ser onde está hoje em dia. Pois é. E aí você seguiu a carreira militar? Segui a carreira militar. Serviu sempre no Rio ou não? Sempre no Rio, na Brigada Paraquedista. Teve alguma missão? A Brigada Paraquedista é o seguinte, como um todo, como ela é um batalhão operacional, ela atua em todo o território nacional. Então nós atuamos no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, Sul, para sempre estar ambientado com o ambiente da região. Muito bem. E a expectativa para a jornada? Bem grande e emocionado. Vamos lá. Meu nome é Renato, eu moro em Fortaleza, sou natural de Belo Horizonte. Minha profissão é militar, sou oficial do Exército, trabalho atualmente no Colégio Militar de Fortaleza, na área de comunicação social. Coronel Renato, um prazer ter o senhor junto com a nossa tropa aqui. Sim, obrigado. Estão todos sob o meu comando, claro. Mas o que te levou a fazer essa jornada? Homenagear meu pai, né? Sim. Meu pai foi à Segunda Guerra Mundial
ele era cabo Hamilton, a função dele era cabo escrevente. Então ele tinha uma caligrafia excepcional e a tarefa dele era relatar tudo aquilo que o comandante de companhia, não, escrever tudo aquilo que o comandante de companhia relatava para ele durante a guerra. Aconteceu isso, isso, isso hoje, ele escrevia. Todas essas escritas estão no Museu da FEB em São João del Rei, que memória, Minas Gerais. Com a letra bonita que ele tinha. Qual o nome completo dele? Cabo João Hamilton Pérez de Oliveira. Ele entrou em combate ou seguiu a tropa? Não entrou em combate e serviu no 11RI ativamente, na companhia do Capitão Cotrim. Cotrim, sim. Então nós tivemos um problema lá com o Capitão Cotrim. Por ética é bom não ficar comentando, sim, obviamente, mas em dado momento, quando foi um dos colegas alvejados, meu pai, deixa eu entrar na frente de combate, deixa eu entrar aí. O sargento pegou no ombro dele e falou assim: cada um na sua função, Hamilton. Na guerra tem que ter cada um na sua função. E você sabe que isso, dentro de uma organização militar, cada um na sua função. Né? A emoção de estar participando, seguindo os passos do seu pai. Sem dúvida nenhuma que primeiro participar dessa atividade com um grupo que a gente percebe que é um grupo maduro, um grupo que é conhecedor da história, um grupo que tem organização, né? Sim. Que é o seu caso, que é o líder do nosso grupo e que nos motiva, né? E também percorrer todos os caminhos que os pracinhas, os 25 mil soldados percorreram durante a Segunda Guerra. Isso me emociona muito, me traz muitas lembranças das histórias que meu pai contava. Enquanto eu era tenente, meu pai contava as histórias para os soldados no colégio militar, nos quartéis do Exército. Então, estar participando dessa atividade é uma grande honra. E levar história também para os alunos do Colégio Militar, do Sistema Colégio Militar do Brasil. Vai ter muita aula boa lá, então. Vai ter muita aula boa. Tamo junto aí na missão, coronel. Muito obrigado. Minhas continências. Nossa. Diógenes Dantas Filho, sou do Rio de Janeiro, coronel do Exército reformado, filho de ex-combatente. Eu sou Fátima Rosária, sou carioca, moro no Rio de Janeiro e estou aqui devido ao meu marido Vila. Estou gostando muito. Não, e também o pai dela é ex-combatente, entendeu? Fez parte também da FEB, como tenente. Seu pai era? O nome dele? Abelardo Manuel Gomes. Abelardo Manuel, esteve em combate? Esteve em combate. E o seu pai? O meu pai, ele foi no primeiro escalão, fez 719 dias intenso, né, no combate. Ele era de engenharia, né, segundo eu pesquisei, foi a primeira tropa a entrar em ação de combate, segundo tem um diploma dele, e comecei a saber mais da história dele depois que eu pedi os assentamentos dele, né? Sim. Então, a partir daí que eu me interessei ainda mais, embora ele era muito hermético e ele pouco falava da campanha da FEB, não lhe aprazia, entendeu? Então, mas ele sempre, algumas coisas ele deixava fugir, mas falava muito pouco, até pela cultura dele mesmo, né? Ele, para ter uma ideia, ele foi soldado e ele não tem nenhuma lembrança dele como soldado, nem quando ele retornou como herói. Nenhuma foto? Não tem nenhuma foto, entendeu? Porque ele era sozinho, né? Ele era órfão de pai e mãe. Então nós estamos aqui para prestigiar não só dele, mas como todos os aliados. De estar nas pegadas do seu pai, Para mim é sempre motivo de regozijo, entendeu? E até muita emoção, né? Porque é uma pessoa muito rude e é de Ponta Porã e de repente em 1944 foi combater na Itália, talvez não soubesse nem direito o que ele estava fazendo ali, mas estava combatendo, né? Sim. Entendeu? Estava sendo levado com a tropa, né? Então ele contava, tem alguns feitos assim que ele conta, a passagem lá da Itália no dia a dia. Acho interessante, fiz também um opúsculo em homenagem a ele, que seria ser feito depois de eu fazer essa viagem, né? Mas infelizmente eu antecipei para não
não deixar por fazer, né? Então é motivo de regozijo. E a turma que está indo, tá gostaram do grupo? Tá bem tranquilo, né? Todos também com o mesmo objetivo, Sim, né? Isso é importante. Então, todos conhecem a história, né? Sim. Então a gente troca alguns conhecimentos, né? Isso. Alguns episódios. Isso, entendeu? muita história. Muita lá história, e muita história no grupo. No grupo, entendeu? Mas a gente tá satisfeito aí e poder fazer esse empreendimento, né? Vamos lá então, né, tá bom? Coronel? E você vai acompanhar aqui no canal as histórias não só do pai do Diógenes, e como de todos os outros que aqui estão participando. Vai ser muito emocionante. Olá, meus amigos da Viagem na História. É uma alegria, é uma satisfação muito grande estar aqui com meu amigo Mariano Bíssego. Isso realmente para mim é uma coisa assim, é um sonho que estou realizando, conhecer seguir os passos da FEB na Itália. Eu sou Jomar Giostri, sou médico e historiador. Eu sou natural de Curitiba, minha esposa ela é de Santa Catarina, natural de Santa Catarina, e nós dois moramos atualmente em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Eu tive a satisfação de, durante muitos anos, trabalhar em Foz do Iguaçu, por 32 anos, onde exerci minha profissão de cirurgião. E como cirurgião eu pude analisar e avaliar como foi difícil a vida dos médicos brasileiros na Itália. Foram coisas assim que eles passaram, coisas terríveis. Trabalhar em hospitais de sangue norte-americanos. Os médicos e as enfermeiras. Né? E as enfermeiras também, principalmente. Eu estou escrevendo um livro sobre as enfermeiras e os médicos. E nós vamos ter a oportunidade de falar disso lá na praça onde está a homenagem aos médicos e enfermeiras em Pistoia. Onde ficava o 16º Hospital de Evacuação na cidade de Pistoia. Mas então, vamos deixar ela se apresentar. Agora eu gostaria que a minha esposa tecesse algumas considerações aí acerca da viagem, né? Que Sueli está muito feliz também. Eu sou Sueli Glay, eu sou jornalista de profissão, trabalhei 40 anos em Curitiba, nos meios de comunicação em Curitiba, em jornal, televisão, assessorias, e sou esposa do Jomar, e o Jomar, ele realmente é um estudioso no assunto, com credibilidade, com conhecimento. Então o Jomar está muito ansioso com essa viagem, ele se programou para ela, ele está preparado para a viagem com muita informação e conhecimento, e é um prazer para mim acompanhá-lo e conhecer o grupo, porque foi uma ansiedade para ele. Você gosta de, como jornalista, obviamente, mas a sua ligação com a história, além do trabalho do Jomar? A minha ligação com a história, essa história em particular, é da família, né? Dos meus antepassados que viveram essa história. Sim. Então, essa história é muito comum para mim, muito comum. Ótimo. Né? E do Jomar, eu estou tendo essa visão histórica dele. Sim. Né? E é muito interessante porque a gente vai poder vivenciar essa vivência nos locais que aconteceram. Isso não tem preço. Que aconteceu esses. Você entende a história estando no local. Exatamente. Né? Isso é fundamental. Só que estando no local com o Jomar e com os outros colegas que falaram aqui, vai ser um privilégio muito grande, porque eu vou aprender muito, olha que beleza. É verdade. Eu posso falar mais uma coisa? Claro, Jomar. Eu estou vendo que nós estamos aqui com uma pleia de historiadores. De pessoas muito interessadas na história e pessoas com muito conhecimento. Sim. Então eu também vou aprender muito. Vamos sim, com certeza. Estou muito feliz aqui acompanhando. Sim. Eu acho que vai ser muito interessante. Vamos sim. E você pode seguir os passos desse grupo e aprender junto conosco. É só acompanhar os vídeos aqui no canal que a gente vai estar postando ao longo da viagem. Olá
Olá, eu sou o Hilton Silva, eu sou professor da Universidade Federal do Pará e da Universidade de Brasília. Eu sou Maria Luísa, sou paraense, residente de Brasília, sou estudante de primeiro semestre da Faculdade de História na UNB. Sou a Clarice Cruz, eu também sou de Belém do Pará, mas moro em Brasília e eu sou estudante. Ô Hilton, o que te levou a fazer essa viagem focada na história da Segunda Guerra Mundial na Itália com duas belas filhas? Eu sempre gostei de conhecer mais sobre a história e sobre a Segunda Guerra Mundial. E já fazia algum tempo que nós estávamos planejando fazer uma viagem juntos. E aí coincidiu de poder ser exatamente nesse período tão importante que é os 80 anos da participação brasileira na Itália. Muito bem. Como você está encarando essa proposta? Eu estou encarando como uma oportunidade, né, para aprofundar os meus conhecimentos e trazer a história não só no curso, nos livros, através da explicação dos professores, mas também de vivenciar todo esse momento. E você? Eu também estou muito feliz de estar participando dessa viagem. Eu acho que é uma forma muito legal da gente aprender de uma forma realmente imersão na cultura e tudo. E eu estou muito feliz porque eu gosto bastante também de estudar história. Oi, Hilton, parabéns pela sua iniciativa. Imagina se todos os pais tivessem essa oportunidade de levar numa viagem, mas uma viagem com foco na história, não é? E a gente percebe que estão assim, bem engajadas mesmo, né? Espero que elas estejam ao final, nós vamos conversar novamente, né, para fazer uma avaliação no final. Você tem alguma ligação com a FEB, Hilton, ou só o amor pela história mesmo? O meu amor pelo conhecimento da história me levou a fazer um trabalho que foi um dos mais emocionantes que eu já fiz. Sim. Que foi um trabalho com o resgate da memória dos ex-combatentes da Amazônia. Ah, legal. Que levou à construção de um documentário e também de um livro. E está disponível O livro está disponível na Amazônia, o documentário está disponível online. Como chama? Para quem tiver, chama Por Terra, Céu e Mar, Histórias e Memórias da Segunda Guerra Mundial na Amazônia. Por Terra, Céu e Mar, Histórias da Segunda Guerra Mundial na Amazônia. Histórias e memórias. E temos muita, tem a Fordlândia, a Borracha, o estuário ali do Rio Amazonas, né? Pois é, e no nosso material nós tivemos muitas conversas com ex-combatentes, infelizmente muitos dos quais já nos deixaram, e tivemos a oportunidade de mergulhar, de fato, conhecer um pouco mais sobre a participação do Pará e do contingente da Amazônia na Segunda Guerra. Então, a partir daí, despertou de fato o meu interesse em conhecer um pouco mais sobre a nossa participação na região, no ponto dos combates e a participação da FEB na frente da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Espero que ao final estejamos todos satisfeitos. Vamos fazer uma prova depois. Uma prova, boa. E subjetivo, hein? Eu me chamo Laércio Licheski, sou arquiteto de Curitiba, tenho 65 anos. Laércio, segunda vez na tropa do Viagem na História. Estivemos pela Normandia, onde você dirigiu e conduziu o grupo lá brilhantemente com a sua experiência de comboio, né, que foi fundamental, e nós adotamos o procedimento padrão depois daquela viagem. Muito bom. E novamente você vai estar conosco no comboio, Com muito prazer. Por que essa paixão pela história que te leva a rodar pela Europa, atrás de campo de batalha, memorial, museu, etc? Eu estava agora mesmo conversando com um dos nossos companheiros. Eu já nasci com essa coisa no sangue, apesar de não ter servido exército nem nada, mas eu tenho na família vários militares. Tenho um irmão que é coronel, tenho um irmão que é policial federal, o meu avô lutou em 2 revoluções e a primeira arma que eu tive na minha vida foi a baioneta do meu avô, de quando ele foi tenente na Revolução de 32. Mas eu sempre tive isso como uma coisa muito forte em mim, sempre gostei muito de estudar história, especialmente da Segunda Guerra Mundial, e o que me levou a ter uma coleção grande de armas, que hoje não tenho mais, mas acabei fazendo uma coleção de militaria, armas brancas especialmente, e a vontade de conhecer os locais onde houveram
os combates, tudo sempre foi uma coisa muito forte em mim. Infelizmente, quando eu era mais novo, o dinheiro não dava. Agora a gente faz um aperto aqui, aperta lá e vai, né? Mas vale a pena. Muito, muito. Muito. Obrigado por estar conosco novamente. Obrigado a vocês. Olá, sou Abraão Beltrão, sou advogado em João Pessoa, tenho 60 anos e estou nessa jornada aqui com o nosso amigo Mariano. Abraão, o que te levou a fazer essa jornada? Mariano, a Força Expedicionária Brasileira sempre foi relegada, inclusive nos ensinos escolares, que é um lamentável exemplo que se tem. E você fazer esse resgate, não só indo para a Itália, resgatando essa história, né? E que nós vamos agora vê-la de perto. Mas em relação a outros embates, outros combates, outros teatros de guerra que você tem feito isso e levado as pessoas, e maravilhado as pessoas que vão com você. Então, isso que aqui está acontecendo hoje e a minha vinda e a minha inserção nesse grupo é exatamente para quê? Para que eu tenha mais conhecimento e aprofunde mais na história da nossa gloriosa Força Expedicionária Brasileira. Porque, repito, é uma profunda injustiça que acontece no nosso país em os estudantes, sejam do ensino primário, ensino médio, ou inclusive nas universidades, não terem conhecimento disso, chegando ao ponto até de se menosprezar a participação da FEB, quando nós falamos da atividade do nosso exército na Segunda Guerra Mundial. Então isso é um esclarecimento que nós estamos fazendo, nosso grupo todo de 34 pessoas, se eu não me engano, e certamente a nossa experiência, nós vamos difundi-la para quem nos perguntar e para os nossos amigos. Assistir pelo canal. Perfeito. Né? Perfeito. Mas além disso, você tem um outro motivo, não é? Exatamente. Um parente meu, um primo chamado Hamlet Pimentel de Oliveira, foi combatente, foi para a Itália em setembro de 44 e só retornou após o final da guerra e combateu em Monte Castelo. Ele não faleceu, graças a Deus, voltou e faleceu aqui no Brasil. E essa minha ida também é um resgate, uma homenagem, um resgate à história desse meu parente. Muito bem, Abraão, vamos fazer uma boa jornada, né? Olá, gente. Eu sou o Paulo Iglesias, 53 anos, natural de Salvador, Bahia, formado em Direito, mestre, professor, e estamos com Marta, minha esposa, e a gente vai dar seguimento aí a esse Viagem na História mais uma vez. Mais uma vez. Vamos lá, né, Marta? Exatamente. Olá, meu nome é Marta, eu sou analista de sistemas, assim como administradora, e tenho 37 anos, é minha segunda vez no Viagem na História, estou assim, muito realizada. E nasceu onde? Nasci em Tiúba, no interior da Bahia. Ô Paulo, você lá na Normandia fez sucesso com o seu fardamento. Me disseram. E aí você repetiu a dose, já vai caracterizado novamente. E são 12 dias lá, fardado. Fardado. Não tem outra alternativa. Não tem outra... A incursão é no campo. E tá aqui com a cobra fumante aqui. Exatamente neste momento. Nós vamos honrar aqueles que no passado, né, nos protegeram para que hoje estejamos dessa forma, e nada mais justo do que irmos lá 80 anos depois homenageá-los em campo, né? Sim, vamos ver muita história. Muita história. Muitas mulheres agora no grupo, né, Marta? Com certeza. O ano passado a gente foi em menor número, né? Eu fiquei muito feliz de ver, né, que prosperou. Sim, e muitos jovens, né? E muitos jovens. Os pais trazendo. Muito bem. Oi, eu sou Ariane Ferreira Schiochetti, tenho 43 anos, moro em Curitiba, Paraná, natural de Rio Negro, Paraná. Sou analista de departamento pessoal e estou aqui em mais uma viagem na história. Ariane, o que te levou a participar desse grupo tão especial?
Então, é por esse amor pela história da FEB, né? Qual a sua relação com a FEB? É amor mesmo, é paixão pela história. Mas você ocupa aqui um cargo representando a associação lá de... Explica pra gente um pouquinho. Sim, por conta desse amor pela história e pela questão da memória, eu faço parte também da Legião Paranaense dos Expedicionários, sou diretora social da LPE e estamos aqui representando a entidade também. E o que te levou a desenvolver esse interesse pela história que é tão renegada no nosso país? Pois o fato também de eu ser de Rio Negro, né, terra do Max Wolff Filho, desde pequena sempre ouvindo, né, as histórias que meu pai contava também sobre o exército, né? Então tudo isso foi juntando nessa questão do interesse, né, pela história mesmo. E estaremos ao longo do nosso roteiro, nós estaremos aonde o Max Wolff tombou. Sim. Para você vai ser especial isso. Bastante significativo. Gostou da turma? Sim, uma família. Boa. Irmãos e trincheira na história. Com certeza. Meu nome é Maria da Glória de Alencar Araripe, moro em Belo Horizonte, eu tenho 67 anos e eu sou médica pediatra. Glorinha, você é médica pediatra e já é a 4ª vez viajando pela história. Isso é paixão? Paixão pela história. Muito bem. Vontade de, inclusive, fazer uma nova faculdade só para aprender mais. Sim, boa. E você já teve vários grupos diferentes de viagem. E esteve recentemente na Itália com outro propósito, que é o turismo comum, né? Qual a diferença de estar com um grupo assim, com esse objetivo focado? Eu acho que o nosso objetivo aqui é mais o estudo mesmo, conhecer e aprofundar como que foi a invasão, os combates lá na Itália e na França o ano atrasado quando a gente foi, né? Então foi muito interessante e se Deus quiser ano que vem estamos indo para a Alemanha. Boa, a Alemanha é uma ótima pedida também. Muito bem, obrigado, viu, Glória? Pessoal, esse é o nosso grupo, ou uma parte dele, porque alguns vão estar esperando a gente lá em Roma. São 35 brasileiros, muitos, como vocês viram, têm parentes que lutaram na FEB, lutaram na Itália, e outros aqui que estão indo aprender, descobrir e também aproveitar a estadia na Itália. Nós vamos marchar juntos, vamos viver bons momentos, como esse que a gente está parando aqui o aeroporto. E no final todos vamos ser grandes amigos, mais do que somos agora, com certeza. Acompanhe aqui no canal a jornada do nosso grupo pela Itália, 80 anos da vitória.